Vamos para a questão 4 da lista 3. Fernando arremessa uma pedra, aplicando-lhe um impulso. A pedra é acelerada a 50 metros por segundo ao quadrado a partir do repouso durante o deslocamento vertical de 70 centímetros. Ela sai da sua mão a 2,35 metros acima do solo. Despreze a resistência do ar. Aí a questão que é a velocidade da pedra imediatamente após sair sua mão. Qual a altura máxima atingida pela pedra? Qual o tempo de que Fernanda dispõe para sair de onde está antes que a esfera volte até sua cabeça, situada a 1,75 metros acima do solo? Vamos tentar interpretar a questão primeiro. A pedra foi acelerada com 50 metros por segundo ao quadrado a partir do repouso durante o deslocamento vertical de 70 centímetros. Aí ela fala que a pedra sai da sua mão a 2,35 metros de altura, acima do solo. E se você olhar aqui no item C, fala que a cabeça de Fernanda está situada a 1,75 metros acima do solo. A altura que a pedra saiu da mão dela, menos a altura dela, foi de 60 centímetros. Então a gente consegue interpretar... É porque eu não tenho uma pedra aqui. Deixa eu ver. Eu vou usar o carregador do relógio. Imagina assim, a pedra foi acelerada ao longo de 70 centímetros. E a distância de onde a pedra saiu da mão dela até a cabeça é 60, então ainda tem mais 10, né? Então eu vou tentar reproduzir de alguma forma. É tipo assim, é como se ela tivesse pegado a pedra, colocado aqui e jogou pra cima. Então é tipo, da cabeça dela até o instante que a pedra sai da mão lá em cima são 60, então 10 mais pra baixo. Isso é só pra interpretar. Então ela jogou a pedra pra cima. Esse movimento aqui que ela faz com a mão é o de aceleração, a 50 metros por segundo ao quadrado. E aí, tendo toda essa interpretação que eu fiz agora da questão, vamos para os cálculos. Então, assim, partindo mais uma vez da metodologia que é interessante a gente usar, que é, primeiro vamos anotar os dados, o que a questão dá pra gente, e depois disso olhar o que a questão está pedindo. É bem interessante fazer isso. Então vamos para o item A. O que a questão quer? Qual a velocidade da pedra imediatamente de passar essa mão? No item A, a gente vai olhar o que a gente tem. A pedra é acelerada, então a gente tem uma aceleração que é igual a 50 metros por segundo ao quadrado. O deslocamento vertical desse movimento de aceleração vamos chamar de y porque é vertical, é 70 centímetros. Que isso daqui vamos transferir para o Sistema Internacional de Unidades, vai ficar igual a 0,7 metros. Então, a princípio aqui, com esses dados, a gente já consegue encontrar qual a velocidade da pedra imediatamente após sair da sua mão. A dica que eu quero dar, que é interessante vocês terem um pouco em mente, é o seguinte: toda vez que você tem assim algo que envolve velocidade, aceleração, alguma coisa do tipo, e você não tem o tempo, no geral, assim, você vai conseguir resolver através da equação de Torricelli. Se você tem o tempo, você usa aquelas equações horárias. Então vamos interpretar. Ela está aqui, a pedra está aqui no repouso, ela jogou para cima. Nesse movimento que ela faz com a pedra, a pedra ganha uma aceleração. A partir do momento que a pedra sai da mão dela para cima, quando ela começa a ganhar velocidade própria, que foi adquirida através da aceleração que ela fez com a mão. Então a questão que é justamente essa velocidade que sai da mão dela. A partir da equação de Torricelli, que vai ser Vy ao quadrado igual a V0 y ao quadrado mais 2a y menos y0. A partir dessa equação aqui, a gente vai encontrar a velocidade
final nesse movimento que ela faz com a mão. Vy ao quadrado. Vamos primeiro isolar logo aqui o Vy. Vai ser a raiz de V0y ao quadrado mais 2 vezes 50 vezes 0,7 menos 0. Raiz disso tudo aqui. Aqui a velocidade inicial, quando ela sai do repouso, a velocidade inicial é 0. Então aqui corta. Para não perder muito tempo, isso é só questão de fazer cálculos básicos. Isso daqui vai dar aproximadamente 8,3666 metros por segundo. A gente pode arredondar para 8,4 metros por segundo. Pronto, essa é a resposta do item A. Indo para o item B. Qual a altura máxima atingida pela pedra? Para o item B, o que a gente tem? A gente tem basicamente V0, que vai ser aproximadamente 8,4 metros por segundo. A gente também tem o que? Y0, que é a altura inicial que a pedra sai da mão dela, que é 2,35 metros. E a gente quer saber o Y máximo. A questão quer saber isso. A gente tem velocidade, a gente tem Y0 e tem Y máximo. Nesse movimento que a pedra está livre no ar, a gente sabe que ela está indo para cima, e a gente sabe que tem a gravidade atuando em cima da pedra. Então a gente também tem uma aceleração que é igual à gravidade, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então a gente tem V0, tem Y0, quer saber o Y, e a gente tem um A. Mais uma vez a gente pode recorrer à equação de Torricelli. Vy ao quadrado igual a V0 y ao quadrado mais 2 vezes A y menos y0. A gente quer encontrar esse y aqui. Outra dica que eu quero dar a vocês é tipo, a gente botou aqui a fórmula, aí eu tenho aqueles valores, aí já sai inserindo aqui na fórmula. Não, eu não aconselho fazer isso logo de cara. Primeiro, o mais interessante para a gente fazer, porque, por exemplo, tem uma questão que deu a velocidade em quilômetros por hora, a gente vai lá, transforma em metros por segundo, aí geralmente dá um número quebrado, a gente aproxima. Nesse caso aqui deu 8,3666, a gente arredondou para 8,4. Então, assim, nessa manipulação de números ao longo dos cálculos, no final pode ser que a gente comece a se distanciar do valor exato final e às vezes erre alguma manipulação de números e blá blá blá, enfim. Principalmente até porque vai ser prova de marcar online, pode ser que nesses erros você se distancie um pouco da resposta final, fique naquele impasse. Por exemplo, sei lá, minha resposta, só um exemplo aleatório, deu 19,1. Aí lá a alternativa tem 18,9. Será que eu boto? Será que eu marco? Enfim, para evitar esse tipo de coisa, o ideal é que eu quero encontrar, nesse exemplo aqui, eu quero encontrar o Y. Eu não vou sair colocando o número aqui, depois isolar o Y para encontrar. Eu primeiro vou isolar o Y, trabalhando só com as letras. Então vamos primeiro isolar o Y. Esse daqui vamos passar para lá diminuindo, vai ficar Vy ao quadrado menos V0y ao quadrado igual a 2AY menos y0. Esse 2A a gente vai passar dividindo agora. Vai ficar y menos y0 igual a Vy ao quadrado menos V0y ao quadrado dividido por 2A. E agora esse menos y0 vamos passar somando para lá. Vai ficar y igual a y0 mais
VY ao quadrado menos V0Y ao quadrado dividido por 2A. Pronto, chegamos nessa fórmula final. Aí, nessa equação aqui final, é que a gente vai substituir e colocar os números que a gente já tem. Porque se a gente fosse colocar lá no começo, como eu falei, pode ser que a gente erre alguma coisa e aí cria todo um impasse no final das contas. Essa é uma dica importante que eu queria dar. Então, por questões de prática, eu só vou inserir os valores e dar a resposta final. Então, y vai ficar y0 é 2,35 mais vy ao quadrado aqui é 0, a velocidade inicial já foi dado na questão, que é 8,366. Não foi dado na questão não, desculpa. A gente já encontrou ao quadrado dividido por menos 2 vezes 9,8. Por que aqui ficou negativo? Porque a gente está trabalhando com movimento unidimensional, não é? Então aqui é o eixo Y e a pedra está, vamos supor, nesse ponto aqui, e a força G, a força G ela está atuando nesse sentido, aqui na pedra, para baixo. O eixo é para cima e a gravidade está puxando a pedra para baixo. Então a gravidade está no sentido contrário ao eixo, vai ficar um valor negativo. E por praticidade aqui vai dar 5,921 metros. Resposta do item B. Sim, antes de eu iniciar o item C, eu vou reescrever aqui bem rapidinho a equação de Torricelli. Vy ao quadrado igual a V0 y ao quadrado mais 2A y menos y0. Uma dúvida que pode surgir é a seguinte, sobre por que no item A, essa aceleração aqui, no item a gente usou essa aceleração aqui, e no item B, essa mesma aceleração, a gente usou, não essa daqui de cima, mas a gente usou a gravidade. Porque para esses dois itens a gente usou na mesma equação, a gente usou acelerações diferentes. Porque no item A, a gente está trabalhando só nesse momento que a aceleração que está atuando na pedra, vou fazer aqui o eixo Y, aqui está a pedra. No primeiro instante que ela está jogando a pedra para cima, a aceleração que está atuando é a aceleração que ela faz na pedra para ela ganhar velocidade para começar a subir. E quando a pedra está livre lá no ar, sozinha, a aceleração que atua na pedra é justamente a gravidade, que tende a puxar ela para baixo. Por isso, você vai ver que na mesma equação, na mesma questão, digamos, a gente usou duas acelerações diferentes. Voltando para o item C. Perceba que nesse caso a questão pede justamente o tempo, então a gente meio que não cai naquele problema de ter que recorrer à equação de Torricelli. A gente vai usar normal aqui a equação horária, que é y igual a y0 mais v0y vezes t menos 2 vezes g menos gt ao quadrado sobre 2. Para esse caso aqui, mais uma vez, a gente não usa essa aceleração, a gente vai usar a aceleração da gravidade porque a pedra está no ar sozinha, livre, e a aceleração que está atuando nela é a da gravidade. E é negativo porque é para baixo com relação ao eixo. Então,
a questão pede o tempo. Então vamos lá. Para que não tenha dúvida sobre o y inicial e o y final. Porque imagina assim, a pedra foi lançada nessa altura de 2,35 metros. Ela jogou para cima e vai cair um pouco mais abaixo, 1,75. Então aqui onde ela foi lançada, ela vai cair na altura mais baixa. Por isso que o y final é 1,75 e aqui é 2,35. Mas V0y a gente já tem, vezes o tempo, menos 9,8 vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Se a gente vai passar isso aqui, se a gente pegar isso aqui, passar para cá, diminuindo, nitidamente, e a gente pega aqui também, aproveita esse aqui, e já divide só esse por esse, nitidamente a gente já vai cair na equação do segundo grau. Que vai ficar 9, dividido por 2 vai ficar 4,9 t ao quadrado, que é menos, mais 8,3666 t mais 0,6 igual a zero. Pronto. A partir daqui, vocês já sabem o que fazer. Equação do segundo grau, delta, Bhaskara, blá blá blá. Resolvendo isso daqui. Ai, caramba. Resolvendo, aqui é só trabalho braçal, digamos, e vai encontrar um tempo de aproximadamente 1,8 segundos.